Bem, meus amigos, vocês que estão nos assistindo hoje, essa live especial, na verdade, essa super live com o presidente Tenório, presidente Prado, presidente Góes, só temos presidentes, né? Bispo Cristiano, bispo Vasconcelos, Flávio Vasconcelos, que também é missionário da BYU Pathway Worldwide, juntamente comigo, somos os companheiros da BYU. Agradecemos pela presença de todos, desde já solicitamos, se tiverem perguntas, façam lá, estamos transmitindo pelo Facebook, alguns grupos da igreja, alguns privados e alguns abertos. Se vocês tiverem qualquer comentário, fiquem à vontade. Iremos falar hoje sobre autossuficiência temporal e espiritual. As perguntas que tiverem, se nós não pudermos responder, depois nós iremos pegar suas perguntas e responder ou no privado ou lá mesmo no comentário. Mas é super importante a participação de todos vocês. Bem, vamos, primeiramente, gostaria que todos os participantes que estão aqui nessa super live, agradecido de coração por vocês terem aceito o convite. Semana passada tivemos dificuldades pessoais e não pudemos fazer essa transição, mas hoje estamos aqui todos os 6. Bem, gostaria que vocês pudessem se apresentar para podermos dar início a essa live. Então, fiquem à vontade, né? E podem se apresentar. Bom dia. Começar então com o carioca, né? Meu nome é Rubens Prado, sou carioca, estou morando em Aracaju há uns 7 anos, casado com Ronice, pai de Alexandre, Ana Júlia e Ana Beatriz. Alexandre está servindo missão em Brasília. Atualmente sirvo como presidente da Estaca Aracaju Sul. E é isso. Rápido, né? Muito bem, presidente. Vai seguir pelo mais velho, ou não? Não, os mais bonitos. Fui eu, agora o próximo. Ah, então sou eu. Eu me chamo Cristiano Oliveira, sou membro da igreja há quase 30 anos. Sou de uma pequena e pacata cidade, mas não é de Miracema do Norte, não. É de Palmeiras dos Índios, Alagoas. Mas já vivo em Maceió há 17 anos. Sou casado com a Renata, sou pai da Fernanda e tem mais baby chegando aí pelo caminho, que daqui uns dias a gente vai saber se é menino ou menina. E sirvo como bispo da Alagurguri há 6 anos. E sou formado em comunicação social e jornalismo pela nossa querida Universidade das Alagoas. Próximo. Muito bem, bispo. Obrigadão. Vou eu, então. Eu não sou nem bonito e nem mais velho, então vou ficar no meio. Então, Dinho Góes... Você só não é o mais bonito, rapaz. Tá certo. Dinho Góes, natural de São Paulo, mora aqui em Maceió faz agora um pouco mais de 10 anos, e alagoano de coração. Atualmente, eu sou casado, tenho 3 filhos, e sou formado em matemática, pós-graduado em gerenciamento de projetos, tenho formação aí em análise comportamental, coaching, enfim, atuei muito na área, já atuei como gerente de autossuficiência aqui da região e atualmente sou um coordenador de logística. Estamos aqui para aprender com vocês hoje. Muito bem, presidente. Agora, hein? Só esqueci de falar, né? Atualmente sirvo como presidente de Estaca, da Estaca Maceió Pajuçara. Pequeno detalhe, imagina, só 2 anos que eu tô aprendendo ainda. Viu, Bispo Cristiano, o currículo dele quase não parava, né? Rapaz, quando ele disse aí
as coisas que ele era, eu pensei que eu tinha tido isso quando eu era pequeno, que eu achei que era uma doença, mas não, é profissão mesmo. Muito bem, eu sou Frase Tenório, sou diretor do Instituto Maceió, sou casado com a Lara, temos 4 filhos e eu sou aqui de Maceió mesmo, né? Natural de Maceió e vivo em Maceió, sempre em Maceió, e é muito bom estar aqui com vocês, meus amigos, e aprender junto com vocês. Obrigado, presidente. Ele Agora, ele esqueceu de dizer que tem um pouquinho do Rio Grande do Sul nele. Tem sim. Então vamos lá. Sou Flávio Vasconcelos, bispo da Tabuleiro, casado com a Shirley Vasconcelos. Estou morando em Maceió há 19 anos praticamente. Amo Maceió de coração mesmo. E é isso. Sou bispo, só isso mesmo. Só isso não, já é uma grande responsabilidade ser bispo. eu ia falar. Então, não. Ô, bispo, ô, bispo Flávio, rapaz, está esperando o currículo, rapaz, decoro no GOS mesmo, valendo mesmo. Não, fica quieto, fica tranquilo. ele só queria falar da BYU, né? Mas, Bem, rapaz, o cara com BYU no currículo, meu amigo, não é fraco, não. Então, alagoanos, né? Eu acho que tem mais alagoanos aqui. Não, tá empate, né? 3 alagoanos. Alagoanos, eu acho que... Só tem Alagoano de verdade, só tem um mesmo aqui, eu acredito. Não, tem Presidente Tenório e o presidente... Não, tem mais. O Cris, Tem mais, né? o Tom, né? E o São Tom. 3. E o Tom, é verdade. É empatado, 3-3. Aí o pernambucano, o outro e o carioca, pronto. Tá feita multirregional a live. Então, vamos lá, pessoal. Já tem pessoas lá participando e eu acredito que eles irão, né, colocar as perguntas para nós. E um tema muito bom foi escolhido. Vocês que estão nos assistindo, a autossuficiência temporal e espiritual. Temos, na realidade, várias ferramentas disponíveis para o nosso crescimento, tanto espiritual como temporal. Nós temos 2 missionários, nessa live temos 2 missionários da BYU, né, que poderia muito bem falar sobre essa ferramenta importantíssima, né, para o nosso desenvolvimento, crescimento espiritual e também temporal, profissionalmente, né, educacionalmente. Temos também um diretor de instituto, o presidente Frásio, né, muito bem entendedor das escrituras, e hoje ele vai compartilhar muito conosco, né, como nós podemos obter a autossuficiência espiritual, que é importante, que, na verdade, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Nós não podemos hoje, assistindo o discurso do presidente Elton Perry, né, ele falando sobre a autossuficiência, ele disse que, na verdade, tudo é espiritual. Nós não podemos separar o temporal e o espiritual. Na verdade, tudo é espiritual. E nós temos o presidente Góes, ele até já foi gerente de autossuficiência, né, da igreja do CA de Maceió, tem muita experiência. O presidente Prado já participou até conosco de uma live falando sobre empreendedorismo. Ele é animado para nos ensinar. Seria bom o dia todo de live, porque só assim ele ia passar tudo que ele tem para a gente. Mas iremos, né, ficar com esse 1 horazinha. O bispo Cristiano, ele tem até um canal próprio, né, que nos motiva e nos ensina. E compartilha depois aí, bispo Cristiano, conosco o seu canal, porque nós queremos desfrutar de suas sábias palavras também. Bem, quando nós falamos sobre autossuficiência temporal e espiritual,
o que vem em sua mente, primeiramente? Eu gostaria de fazer essa pergunta para o presidente Prado, que ele gostaria de responder. Presidente Prado, qual o conselho que você daria para um jovem missionário retornado, né? E ele vai estar em busca do seu emprego, de sua autossuficiência, né? E qual o conselho que você daria para esse jovem? Essa foi a pergunta que fizeram aqui. Boa pergunta. Eu falaria para ele ser ambicioso, que ele pudesse ter ambição. Antes de falar de ambição, deixa eu só compartilhar um pensamento do presidente Nelson, que ele coloca na Liahona de 2013, fevereiro de 2013. Ele fala que na igreja, a aquisição de instrução e conhecimento é uma responsabilidade religiosa. Ele fala que educamos a nossa mente para que um dia possamos prestar serviço de valor ao próximo. A instrução é a diferença entre querer fazer o bem e poder fazer o bem. Às vezes você quer, mas você não pode. E por que você não pode? Porque você não tem condição. E por que você não tem condição? Porque você não se preparou, porque você não correu atrás de uma instrução, de uma habilidade, de uma capacitação. Então, você não vai ter condição de ajudar. Você quer, mas você não pode. Então, o que acontece? A ambição, muita gente vê a ambição como uma coisa ruim, porque a gente não sabe diferenciar ambição de ganância. Mas se a gente pudesse entender o que é ambição, é uma obstinação intensa para conseguir determinado propósito. É vontade de alcançar sucesso. É uma pretensão, é uma expectativa em relação ao futuro. É uma aspiração, é determinação, é vontade. Então, enquanto a gente ficar na zona de conforto, enquanto a gente ficar na preguiça, você não vai ter resultado. Então, meu conselho para ele é o seguinte: seja ambicioso, queira perseguir, não seja ganancioso, é diferente. Seja ambicioso, que ambição é bom, para que você possa ter capacitação, instrução, habilidades e poder, então, ganhar muito dinheiro e poder ajudar você, ajudar sua família e ajudar teu próximo. Muito obrigado, presidente Prado. E eu estava também lendo sobre NEF, né, sobre alguns discursos de alguns professores da Universidade de Brigham Young, e eles comentando e nos ensinando sobre NEF, como era NEF. E eu pude perceber que realmente ele buscava a autossuficiência, NEF, pelas suas ações, né, seu dia a dia. E, presidente Tenório, como você descreveria o profeta NEF, né? Se falando em busca da autossuficiência, né? O que você tem a falar sobre o profeta NEF? Então, tanto espiritualmente quanto materialmente, Nefe era um grande empreendedor. Ele sempre buscava ouvir ao Senhor, né? O que o profeta tem pedido para a gente fazer. Quando Lei teve um sonho, ele procurou saber espiritualmente. Quando ele foi construir o navio, ele foi buscar o Senhor. Então, ele buscava o Senhor em todas as coisas, né? Ele tinha uma autossuficiência espiritual muito grande, né? Sabia por ele mesmo. E também ele, na parte educacional, profissional, ele é um grande exemplo para a gente, né? Vários eventos nas escrituras, quando o arco dele quebra, e ele sempre busca uma saída, faz um arco de madeira, e muitas vezes nós também precisamos fazer os nossos arcos de madeira, e ele construiu o navio, ele trabalhava com espadas, ele era uma pessoa assim muito empreendedora, né? Foi um exemplo tanto da busca espiritual de ouvir o Senhor, quanto da parte material. E o que o presidente Prado comentou me lembrou uma outra escritura que essa semana nós estudamos no Instituto, quando Alma aconselha os seus filhos, né? Ele fala para Elamã, ele fala para Siblon e fala para Corianto, né? E no capítulo 38 ele está falando para Siblon, filho do meio. E Alma 38, no versículo 12, ele diz assim, ó, usa de ousadia. Então, acho que tem muito a ver com o que o presidente Prado falou. Na nossa vida profissional, na autossuficiência espiritual também, a gente tem que usar de ousadia, né?
Esse eu acho que é um sábio conselho para todos nós, né? Às vezes a gente precisa ser ousado, especialmente na época que a gente está vivendo, com vários desafios e precisamos dar um passo à frente. Nef foi um exemplo disso. E Alma, ao aconselhar seus filhos, nos inspira muito nesse aspecto. Posso fazer um comentário, Tom, sobre isso? Só pegar o gancho do que o presidente Câmara estava falando. É bem rápido, bem simples. Porque eu dei muito treinamento falando sobre NEF, né? Sobre, uma vez eu alistei, foram mais de 40 profissões que NEF tinha. Se você for alistar, né? Em segundo NEF, no capítulo 5, fala muito sobre tudo que ele fazia, enfim, que ele era agricultor, ele era fazendeiro, administrador, escritor, enfim, né? Ele tinha muitas profissões. Eu acho que já é um pensamento que a gente precisa ter, né? Quem disse que eu preciso ter só uma profissão? Às vezes a gente pensa assim, não, eu sou esse profissional e ponto. E hoje o mercado, né? E aí eu acho que eu vou falar até de ambos. Eu acho tanto do lado espiritual, que você não pode saber só uma escritura. Eu não posso conhecer só o livro de Mormon. Tenho que conhecer o livro de Mormon, tenho que conhecer a Bíblia, tenho que conhecer, né? Quanto maior conhecimento, nenhum conhecimento é desperdiçado, né? Mas eu também tenho que ter a visão de que eu não preciso ter uma só profissão. Eu posso me especializar em mais coisas. Muito bem, muito bom, presentes. Bem, por enquanto as perguntas, tem algumas outras perguntas, mas irei fazer daqui a pouquinho. Gostaria que o bispo Cristiano, e após o bispo Cristiano também o bispo Flávio, né, pudessem também fazer um comentário. Bispo Cristiano. Bom demais ter essas opiniões para poder construir um raciocínio com as que vocês já deram, né? Vou usar as próprias palavras de vocês aí. O Prado falou sobre essa ambição, né? Eu também defendo, viu, presidente, essa característica do desejo justo de buscar o que é melhor para você, para sua família, para sua comunidade, para seu país. Precisa de ambição para poder haver autossuficiência. Também, quando você, o Tom e o irmão Tenório aí falaram sobre NEF, né? Sobre as características dele, e o presidente Góes também completou aí um profissional e uma pessoa com muitas facetas, né? Capaz de realizar várias coisas. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa necessidade hoje. Eu acredito que eu não sei quem é o mais jovem, deve ser ou o Tom, ou talvez o Tenório, não sei. Mas todos nós viemos de uma geração, todos nós, com todo respeito, viu, Bispo Flávio? Você é mesmo um garotinho. Todos nós viemos de uma geração, principalmente a geração dos nossos pais, onde era comum a gente crescer com aquela ideia de ter uma profissão, uma só profissão, né? Estudar, fazer concurso, seguir uma carreira. Hoje, tudo isso mudou muito. Eu, por exemplo, realizo diversas coisas a cada dia. Faço coisas completamente diferentes a cada dia. Isso eu digo pessoalmente e profissionalmente. Hoje uma pessoa ela pode ter uma profissão pela manhã, ela pode ter um trabalho de 6 horas, naquele restante do dia ela pode exercer outra coisa, ela pode usar um talento, transformar aquele hobby numa renda extra. Ele também pode usar a noite para fazer outro trabalho, dirigir aplicativo. Imagine quantas coisas a pessoa pode fazer num dia. Então, hoje, se eu pudesse dar um recado, que é o recado que eu aprendi na minha vida, comece com o que você tem. Comece do jeito que você está. Se você quer se tornar autossuficiente, comece exatamente agora. Não procrastine. Procrastinação é a ladra da vida eterna. A procrastinação é a ladra da vida eterna. Não procrastine.
comece agora, exatamente com o que você tem. Pode não ser a ferramenta melhor nem mais perfeita, mas comece ela. Ferramenta a gente aperfeiçoa e improvisa. Como disse bem o Tenório aí, quando lembrou de Neff, quando fez o arco de madeira lá, improvisado. Ferramenta a gente improvisa. Talento, alguns de nós temos muitos, todos nós temos, e a gente vai construindo e lapidando esses talentos ao longo do tempo. Mas precisamos começar. E logo. Beleza. E uma das coisas que eu poderia acrescentar, né, se é que dá para acrescentar alguma coisa aí que foi falado muito bem, é a Sister Jill, que é a presidente da Senhora Socorro. Nós que estudamos na BIAU, toda terça-feira nós temos um speech, uma fala, um discurso, ou com o apóstolo, ou com 70, ou com alguém, sempre toda terça-feira, às 6 horas, temos o discurso com a autoridade, sempre, toda terça-feira. E ela falou uma coisa muito interessante, dia 21 de março, agora, desse ano, ela falou que todos nós temos, no mínimo, uma missão para ser cumprida aqui. E devemos achar essa missão. E aí eu atrelaria o que vocês falaram, dele temos várias ferramentas, mas que pudessem focar como completar essa missão. Então, por mais que Neff tivesse várias características, várias profissões, com certeza todas essas características de Neff contribuiu para ele completar a missão dele, a missão temporal e espiritual. E é isso que um dos grandes conselhos que eu daria a um jovem, né, quando ele e Brent Hinckley, em um vídeo sobre fundo perpétuo, era uma aula que existia para pegar o fundo perpétuo. A primeira frase que abriu o vídeo era essa: você tem a ousadia de sonhar. E aí ele continuava com a perspectiva dele sobre isso. Então, a ideia seria exatamente o jovem descobrir qual é a missão dele, sonhar muito fora da caixa, né, com N profissões, e o céu seria o limite. E, com certeza, guardando os mandamentos e buscando o Senhor, ele saberia quais são as ferramentas que ele deveria lançar mão e qual a missão que deveria completar. Porque existe, isso aí eu acredito piamente, existem coisas que só Flávio faz que ninguém faz, tão bem quanto Flávio. Assim como existem coisas que o Presidente Tenório faz, Dino faz, e todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo, existe alguma coisa que você faz muito, muito, muito bem, assim, de maneira esplêndida, que o Senhor lhe deu. A questão é descobrir o quê. Se você descobre isso e bota em prática, você vai ser muito feliz nesta vida e vai ter uma experiência muito tranquila na vida futura. Ainda estou procurando. Muito bem, bichos. Hoje falamos muito, né? Estamos falando muito sobre Neff, um exemplo muito bom de autossuficiência espiritual e temporal. Estava estudando, essa semana parece que foi o tema de muitos, que na realidade do Vem-Segue-me, né, são outros temas abordando outras escrituras, mas essa semana eu estudei muito sobre Neff, também sobre Leí, porque irei falar à noite um pouco sobre Leí, mas vocês falaram muito sobre Neff, né? Neff é um exemplo de uma pessoa que buscou realmente a autossuficiência temporal e espiritual, né? Vocês citaram que quando o arco dele quebrou, ele não ficou lá se lamentando e chorando, mas foi em busca, né, de fazer um outro. Quando o Senhor ordenou que construísse o navio, ele perguntou ao Senhor onde ele encontraria minério para poder fazer o navio. Então, muitas ferramentas, né, muitos exemplos e muitos pontos hoje foram abordados, essa manhã foram abordados, né, que nós podemos pegar para a nossa vida, né, para a nossa vida. Estava estudando sobre o que motivou, né, o que motivou a Neff, né, a construir o navio, o que motivou a Neff a seguir o seu pai Leí. E nós podemos perceber
que Nefe, ele foi instruído dos céus, né, e recebeu a confirmação das palavras de seu pai, Leí, que Leí, ele realmente teve a visão, o Senhor falou com Leí, e Nefe, e o Espírito Santo tocou no coração de Nefe, e Nefe logo acreditou nas palavras. Aí, voltando à primeira pergunta que eu fiz ao presidente Prado, qual é o conselho que você daria para um missionário, né, recém-voltado, retornado da missão, que está em busca da autossuficiência do seu emprego para construir a sua família, que aconteceu isso comigo, e daí o presidente Prado, ele falou que ele deve ter ambição em buscar, né, ser autossuficiente. Então, quais foram as ferramentas e quais são as ferramentas que nós temos hoje para que um jovem que retorna da missão, ou nós que estamos buscando a autossuficiência, quais são as ferramentas que nós temos hoje em dia, que nós podemos utilizar em busca da autossuficiência? Nós podemos citar vários, né? Se você está em busca da autossuficiência espiritual, está em nossa cara as escrituras, os discursos dos profetas, né? A oração. Então, mas a autossuficiência temporal, profissional, né? Educacional, quais são as ferramentas que vocês poderiam hoje, né, indicar para as pessoas que estão nos assistindo que elas podem utilizar em busca da autossuficiência temporal? Tem uma que eu defendo muito e eu tenho falado muito sobre isso nas oportunidades que eu tenho para falar para as pessoas, né? É sobre a tecnologia e a internet. Para mim, hoje, não só pessoalmente, mas é uma das ferramentas de maior alcance que uma pessoa pode ter. E, apesar da gente ainda conviver com algumas dificuldades tecnológicas, como, por exemplo, a aquisição de um bom aparelho, mas que hoje é muito mais fácil do que antigamente, né? Hoje é muito mais fácil você ter um celular de acesso à internet do que antigamente. Muito, muito mais. Então, você tem um celular razoável, que você acessa a internet. Por que eu falo da internet? Porque você tem professores lá, instrutores na internet. Você tem conhecimento. Nem toda informação é conhecimento. Há muita informação e também há muita desinformação. Mas há muito conhecimento. Se você buscar com cuidado, com um foco naquilo que você quer, você vai encontrar muito conhecimento. Você tem uma das ferramentas de maior aprendizado do mundo, que é o YouTube. Tem vídeo lá, tem profissional lá falando sobre uma gama de inúmeras áreas que você nem imagina. Tem coisas lá que você nem imagina que existem, profissões e aptidões e coisas que você pode aprender que você nem imagina que tem. Mas tem lá. Tem até ensinando como se matar. Essa aula você pula para você não assistir. Então, você vai para as aulas que são produtivas. Tem muita coisa sendo ensinada lá que você pode transformar em renda. Eu vou tocar novamente nisso, mas você pode transformar isso numa renda. O cara que está voltando, a pessoa que está voltando da missão, nós, quando voltamos, encontramos ferramentas assim, tão disponíveis, né? Principalmente mais do passado. Temos que ralar muito, ir para o campo mesmo, entregar currículo, tudo. Isso é necessário ainda hoje? Dá para fazer hoje. Mas, meu amigo, com uma ferramenta dessa na mão, dá para fazer muita coisa, dá para aprender muito e dá para ganhar uma boa grana. Ô, Tom, essa pergunta é uma pergunta muito, muito interessante, né? Porque nós sabemos que existe hoje realmente, como o Bispo Cristiano falou, muitas oportunidades disponíveis, tá? Na internet principalmente. Mas o conselho que eu daria para um jovem missionário recém-chegado seria o seguinte, e, inclusive tem até uma escritura que fala sobre isso, em Provérbios 15, 22. Não havendo conselhos, fracassam os projetos, mas na multidão de conselheiros
a bom êxito. O que significa isso? Eu falaria para ele, meu filho, escolhe um mentor. Escolhe um mentor. Porque quando você tem um mentor, é alguém que já passou por onde você quer passar, é alguém que tem os resultados que você gostaria de ter, é alguém que conhece o caminho para te orientar. Porque vai lá no YouTube, beleza. Nós temos o Udemy. A Udemy, curso de R$ 29,90, ninguém vai ficar mais rico ou mais pobre por causa de R$ 29,90, milhares de cursos. Eu mesmo fiz um. Só que é o seguinte, quando você chega tanto na Udemy, na Coursera, quanto no YouTube, seja lá o que for, é muita informação espalhada. Quando você tem um mentor, ele vai dizer para você o seguinte, olha, faça isso, faça aquilo outro, fica muito mais fácil a sua trajetória. Eu, com a cabeça que eu tenho hoje, de 50 anos de idade, vou fazer 50, né? Se eu voltasse lá com 20 anos de idade, voltando à missão, eu procuraria um mentor, colaria com ele, e tudo que ele fizesse, tudo que ele me dissesse, eu faria cegamente. Então, meu conselho seria, procure um mentor. Veja bem, opinião é uma coisa, conselho é outra. Opinião serve para a pessoa. Opinião é um produto barato que quem está dando não tem compromisso com o resultado final. Quem está dando não tem compromisso com o resultado final. Conselho não. Conselho é diferente. Conselho é um camarada que tem o resultado que você tem e você quer ter aquele resultado e você ouve esse mentor. É diferente. Conselho está relacionado à mentoria. Opinião, aí qualquer um pode dar, não aconselho opinião, aconselho mentoria para você poder chegar onde você quer. Organizar as informações. Presidente Prado, poderia ser o meu mentor? Depois da live a gente conversa. Aprendeu rápido ele. Aprendeu rápido, é. Uma das coisas que eu poderia acrescentar aí... Depende. Você não sabe que tipo de mentoria ele está oferecendo. Se é espiritual ou é profissional, viu? Uma das coisas que eu poderia acrescentar aí nessa opinião do presidente Prado, isso é interessante porque esse processo que ele falou de mentoria, né, na BIU nós temos. E aí, cada curso, nós temos um advisor, que vai alguém que já passou. Exemplo, eu fiz análise de dados, né? E quem era meu mentor era alguém que era um analista de dados nos Estados Unidos. E ele dizia, Flávio, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Então, todos os cursos na BIU Idaho, não conheço os outros da BIU, eu sei que posso falar da Idaho que eu conheço, tem um mentor, um advisor que vai não só preparar quais são as cadeiras que você tem que, os créditos que você tem que tomar, a sequência de créditos que tem que tomar, de acordo com o perfil que eu tenho, de acordo com o trabalho que eu já tenho, o país que eu vivo, eles têm esse mapeamento e é muito personalizado. Então, é muito interessante a ideia do presidente Prado, porque já é uma prática vivida e vivenciada na BIU Idaho. É interessante, os cursos online são muito de praticidade, muito prática. Assim, eu lembro muito do Brigham Young, que ele falava que o evangelho é o evangelho da vida prática. Tem que funcionar, o evangelho tem que funcionar. O evangelho que não funciona não serve para a gente, no Brigham Young, tem que funcionar na nossa vida. E na BIU é assim, você faz e tem que praticar, tem que funcionar, né? Porque tem que dar resultado. E aí nós temos esse advisor que vai, desde o início, quando nós entramos, até nós nos formarmos, eles vão estar lá nos acompanhando para ter o resultado que o presidente Prado já está nos auxiliando aí, esclarecendo aí a nossa mente. Tá bom? Só para deixar aí essa dica. Beleza. Tom, sobre ainda, acho que esse ponto, a gente está falando sobre missionários retornados, mas eu acho que vale, eu vou tentar ampliar um pouco a visão e acho que vale para todos, mesmo porque essa questão do mentor, você brincou aí, né, com o presidente Prado, mas é a pura verdade, você não precisa esperar, você não precisa ser um missionário retornado para buscar um mentor, né? Você pode buscar um mentor em qualquer momento, dependendo das suas metas, enfim. Mas falando especificamente que seja para o missionário retornado ou para o membro, acho que a primeira coisa é ele ter um propósito, ele precisa ter uma meta. Acho que se você não tem um direcionamento do que você almeja, do que você quer buscar, não tem muito aquela máxima, né, do filme lá de Alice no País das Maravilhas, né? Se você, quando ela pergunta, como é que eu chego? Depende para onde você quer ir, né? Então você precisa ter um norte. Essa é a primeira coisa, definir aonde você quer chegar.
Definir ali uma meta, né, que seja, eu sempre falo 3 metas, né, uma meta de curto, uma meta de médio prazo e uma meta de longo prazo. Então, aonde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 5 e daqui 10. Então, definiu a meta, aí agora você começa a traçar o caminho. E aí, você precisa fazer algumas coisas, né? Uma delas, se você é aquela pessoa desempregada, está buscando emprego, você precisa falar com pessoas. Né? Literalmente. Então, você unir o útil, né? O espiritual com, vamos chamar assim, o temporal. A gente sabe que tudo é espiritual, mas como é que a gente faz essa união disso? Vou dar um exemplo muito prático. Eu consegui um emprego frequentando o instituto. Então, eu vou lá, frequentei o instituto, eu estava lá tendo aula do instituto, conversando com uma pessoa que falou que tinha uma vaga que eu consegui trabalhar. Né? Então, é um exemplo, ou seja, você está buscando o espiritual, mas sempre com o foco de crescer e progredir, de falar com todas as pessoas. E, de novo, isso não vale só para o emprego. Isso vale para o emprego, isso vale para a educação, para a mentoria, né? Eu vi lá o pessoal que está assistindo a live, eu vi alguém comentando assim, mas é difícil você encontrar alguém disposto. A verdade não é que você tem que encontrar alguém disposto, você que tem que mostrar que quer. Porque se o cara vai ser um mentor, ele vai te dar conselhos, enfim, você tem que estar disposto a ir atrás dele, a buscar, enfim. Então, de novo, você precisa ter metas, você precisa falar com pessoas. E o terceiro, você precisa buscar o conhecimento, otimizando o seu tempo. Quantas vezes, né, eu vou pegar aqui, ó, a gente tem lá o celular. Isso aqui é uma ferramenta poderosa, né, de busca de conhecimento, como o Bispo Cristiano disse bem. Mas você precisa otimizar. Adianta você ficar lá no Facebook o tempo todo? Eu brinco falando assim, alguém já conseguiu ir até o final da lista, né? Ou seja, do Facebook, né? Você fica passando o Facebook, o Instagram, o negócio não acaba, menino. E o seu tempo, ó, foi embora. Você precisa otimizar o seu tempo. Então, acho que eu deixarei esses 3 conselhos. Primeiro, tenha uma meta específica de onde você quer chegar. E se hoje você não tem, não importa a idade que você tenha, eu vou deixar aquele convite de ter uma atitude de mudança e põe uma meta na sua vida, aonde você quer crescer e progredir, enfim, não importa a idade que você tenha. Segundo, assim que você tem, então fale com pessoas, busque, né, conhecimento, enfim, onde quer que seja. E terceiro, otimize o seu tempo, né? Cuidado, a gente perde muito tempo com aquilo que não importa, né? As mídias sociais com coisas que não importam, a não ser que seja uma coisa específica do seu trabalho, enfim. Mas cuidado, para não perder tempo. Acho que seriam esses 3 conselhos que eu daria de forma geral. Muito bom. Obrigado aí, presidente. Eu concordo com todos os conselhos que vocês falaram. Tom, permita-me aqui só 40 segundos. Tudo que vocês falaram, se os missionários retornados, né, colocarem em prática, eles terão sucesso. Eu tenho um contato com muitos missionários retornados, né, no Instituto Maceió. Tenho falado sobre isso com eles, sobre a mentoria, sobre ter uma meta, né? Tudo que vocês falaram se aplica muito bem. Eu só queria contar minha experiência, muito rapidamente. Quando eu voltei da missão, eu trabalhava os 2 horários, como muitas pessoas fazem, e ganhava um salário mínimo. Não tem problema nenhum você trabalhar os 2 horários e ganhar o salário mínimo. Você está começando, né, nas suas metas, no seu propósito. Eu estudava à noite na UFAL, tá bom? Então, eu trabalhava de 8 a meio-dia, tinha o meu horário de almoço, pegava de 2 às 6, 6h30 pegava o Estácio Gomes em Guatemi, ia para a UFAL, à noite estudava na UFAL, e depois ainda fazia música ao vivo depois da UFAL. Né? Então, não tem problema nenhum você fazer isso quando você está começando. Ele tocou no meu casamento, tá? Eu precisava falar isso, ele tocou no meu casamento. Ótimo, aí as testemunhas, tá vendo? Eu só tenho uma pergunta aí que eu não entendi. O seu dia tinha quantas horas? Era igual ao nosso mesmo ou eu tinha mais? Então, essa que é a questão. A gente jovem, na casa dos 20, não é, bispo? A gente faz tudo, né? Agora, quando chega assim, a maturidade, né? Então, essa é a época de você fazer tudo agora. Estudar, trabalhar, né? E isso que é importante você fazer na época que você volta da missão, tá? Pouco tempo depois eu me casei. Me casei também, além de ganhar um salário mínimo, tinha uma bolsa na UFAL, uma bolsa de pesquisa que era muito, assim, muito pouco, e eu servia na igreja, eu era conselheiro do presidente de Glaucio naquela época, né? Recém-casado, trabalhando os 2 horários, estudando à noite, e era conselheiro da estaca.
Então, assim, dá para fazer, né? Você tem que correr atrás agora com todos esses conselhos que foram dados aí, né? O irmão Bruno Araújo disse que tocou no casamento dele também. Vai ter muitos aí, viu? Vai ter muitos. Vai chover proposta. Ele não tocou no meu casamento, não, mas eu dancei em todos esses que ele tocou. Já fizemos muito luau junto quando a gente era solteiro aí, eu e o Bispo Cristiano aí. Essa colocação do Tenório é muito interessante, sabe por quê? O nosso jovem, né, ele tem essa disposição, porque é novo, está com 20, 22, 24, 25 anos de idade, mas ele não pode ser levado pela preguiça. Não pode. Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O próprio rei Salomão, mais na frente, ele fala o seguinte: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Ou seja, preguiçoso não comerá o pão do trabalhador. Se a gente se livrar da preguiça e correr atrás, porque não é fácil, trabalhar no emprego, trabalhar no outro, estudar, mas é o que ele disse, é o começo, é assim mesmo. Se a gente for contar a história da gente aqui, foi todo mundo assim, não foi diferente. Tem que eliminar a preguiça. A preguiça é igual à pobreza. Agora, as mãos diligentes, trabalhadoras, né, bem direcionadas, sinônimo de riqueza. Não tem nada errado em ser rico. E a impressão que eu tenho é que, às vezes, os missionários, quando voltam da missão com toda aquela bagagem espiritual que eles adquiriram, às vezes eles querem começar com o emprego que ele sonhou, né? Você tem que começar com o que tem, com as suas metas e os planos, como o presidente Góes falou, e você tem que ter esse caminho para chegar aonde você quer chegar. Você nunca vai começar... quando eu me formei, depois, né, daqueles 4 anos que eu me formei, isso me abriu outras portas, né? E depois que eu me formei, continuei meus estudos, e isso foi abrindo outras portas. Então, é um processo. A impressão que eu tenho quando os missionários chegam, né, que eles querem, sei lá, ganhar já o que eles imaginam que ganhariam, ou só casar quando ganhar isso. Então, isso trava muitas coisas. O pessoal quer começar no trabalho como assistente do presidente, ninguém quer começar como júnior, entendeu? Rapaz, a metade do dinheiro que rola na economia mundial, né, começaram em garagem. Você pega aí, ó, Apple, Microsoft, Amazon, junta as três, é metade da economia mundial. Começaram, não existia 15 anos atrás, não, 20 anos atrás, começaram numa garagem. Então, assim, a gente precisa entender isso. Tem que começar pequeno, pensar grande, mas começa pequeno, mas pensa grande. Muito boa essa colocação aí do Prado. Agora eu entendo porque eu ainda não sou milionário, é porque eu não tenho garagem. Menino, então resolva isso logo, bicho. Mas só Arranja uma garagem aí urgente para mim. É aquilo que a gente fala, né? A juventude de hoje, eu brinco falando assim, né? Não é a juventude, eu diria assim, no geral. As pessoas estão contaminadas, né? Eu falo que é um movimento, uma geração touchscreen, né? É tudo muito rápido, muito fácil, né? Você, na palma da mão, você tem acesso a muita coisa. Então, você começa a colocar isso na sua vida, achando que, tá bom, eu entro na empresa hoje, amanhã eu vou ser o dono, amanhã eu vou ser o presidente, e não é assim que funciona. Ou eu caso hoje, amanhã eu já estou numa casa grande, com tudo, algo que os nossos pais talvez levaram a vida inteira para construir. E vou pegar aqui o exemplo do presidente Tenório, né? O fato de ele ter lá atrás trabalhado, né, muito, enfim, com o passar do tempo, não é que você trabalha menos, você só trabalha de forma diferente. Você continua trabalhando, só que você trabalha de forma diferente. Então, só para não entender assim, pronto, agora eu vou chegar no nível, eu não vou mais trabalhar. Se você for olhar a vida dos milionários, enfim, eles continuam trabalhando. E muito. Então, essa é a pegada. Não é que você vai... não, eu vou trabalhar muito agora para não trabalhar mais. Na verdade, não, né? As escrituras dizem que a revelação, né, tem aquela visão, né, que o Wilford Woodruff teve, né, quando ele viu do outro lado do véu, todo mundo trabalhando e muito. Então, trabalhar é algo que vai ser eternamente, né? Não é um problema, pelo contrário, é a solução de muitas coisas. Voltando lá ao que o bispo Flávio ele falou, né, de uma ferramenta maravilhosa, falou tanto na BYU, né,
do programa da BYU, do Pathway Worldwide, muitas pessoas imaginam que são só para missionários retornados, para jovens, né? Mas, na verdade, essa ferramenta é importantíssima para o nosso desenvolvimento profissional, né, educacional, que a BYU proporciona. Eu me recordo que eu participei de vários devocionais e as pessoas, elas perguntavam, quando a BYU vai vir para o Brasil? Quando nós teremos a BYU? Essas eram as perguntas. A BYU está no Brasil, já fazem muitos anos, não tantos anos, mas eu me recordo, no estado de Alagoas e Sergipe, 2015, eu participei da reunião com o presidente Tenório, era o presidente da Estaca, estava o presidente Mota, que era presidente da Litoral. Agora, eu não me recordo porque eu estava nessa reunião, mas eu estava lá na reunião, o Silvio Guimarães, né, o gerente de autossuficiência responsável pelo programa, 2015, né, 2015. Formamos algumas turmas, o Bispo Flávio, né, ele participou da primeira turma da BYU, presencial, na sede do Instituto, o presidente Tenório sempre nos ajudando, fazendo mil e uma coisas, mas sempre nos ajudava lá na sala da primeiro grupo, né, da BYU, aqui em Alagoas, no Conselho Maceió. Bem, estamos em 2020, né? Estamos em 2020 e ainda as pessoas, eu acredito que ainda perguntam, quando é que a BYU vai chegar no Brasil? Mas a BYU já está no Brasil, abençoando milhares e milhares de pessoas. Se você for nas redes sociais da BYU, e no site, irão ver diversas experiências e testemunhos do que a BYU trouxe as bênçãos para a casa, né, de todos que participaram desse programa maravilhoso, né? E eu tenho contato com todas as pessoas, com várias pessoas e alunos que participaram comigo e a vida deles está sendo abençoada a partir do momento que eles decidiram, né, estudar na BYU e usar essa ferramenta tão espiritual. Ô, Tom, eu não sei se você percebeu, temos aqui 4, né, daquela turma. Você era um dos missionários, eu estava, o Bispo Cristiano estava naquela turma também, o Bispo Flávio estava lá e o presidente Tenório era o responsável, assim, né, o presidente Estaca responsável. Menino, estava todo mundo, né? Uma coisa sobre isso, eu escuto muito, não jovens, pessoas no geral, que eu acho que a gente não tem que falar só de jovens, acho que no geral, muita gente fala assim, mas eu não sei inglês. Aí você tem o English Connect, que a igreja oferta hoje, né? Tem de forma online, gratuita, enfim, você tem N apps, né, que te ajuda. Vai lá, menina, aprende um pouquinho de inglês a cada dia, aprende lá 2, 3 palavras, né? Se você fizer uma conta rápida, se você aprender 3 palavras por dia, né, você multiplica por 30 dias lá, você tem 90 palavras novas no mês, né? Ou seja, vai lá, vai fazendo a conta, vai aprendendo. O que não deve, você ficar parado. Se você ficar parado, não vai mudar nada mesmo. Então, você tem que agir. Você tem que aproveitar, que seja da BYU, aproveitar os outros, né, da autossuficiência que tem. Literalmente, né, presidente Prado? Bicho, você ficar parado, vai mudar alguma coisa? Não. Então, dê um passo, faça algo, né? Saia da zona de conforto. É bicicleta, meu amigo. Parar de pedalar, cai. Muito bem, profundo. E falando mais um pouco sobre a BYU, as inscrições já iniciaram, iremos iniciar uma nova turma, né? Sempre estamos iniciando turmas, sempre estamos, né, nos aperfeiçoando para dar o melhor para os alunos. Eles irão crescer tanto espiritual como educacionalmente, profissionalmente, e as bênçãos virão, né? As bênçãos virão. Vão no site, procura o Helder Vasconcelos, ou procura o Helder Oliveira, né? Se você quer estudar na BYU, porque a BYU já veio para o Brasil e às vezes nós estamos fazendo o quê? Dormindo, né? Dormindo na restauração, que na verdade a restauração não passou, está acontecendo.
Então, devemos seguir o mesmo ritmo, né? E o Evangelho, ele proporciona isso, né? Que o Evangelho quer que todos nós, né, o ritmo da restauração. Só falando sobre algumas experiências, né, sobre a BIU, acho que algumas pessoas conheceram o Amaro, que trabalhava no templo de Recife. Algumas trabalhavam numa parte administrativa lá no templo, né? E, coincidentemente, ele era da mesma ala que eu, quando eu morava em Recife. E Amaro iniciou também esse processo, né, do PESO, e depois foi para a BIU. Depois foi para o Canadá, foi trabalhar lá no Canadá como engenheiro de software no Canadá, porque adquiriu tanto a questão da fluência em outra língua e também sobre a questão da... Foram os 2 cursos que, assim que iniciou a BIU aqui, na área de software tinha, que era engenharia de software e CIT, que seria a ciência da computação, em outras palavras, mais perto da gente. E ele escolheu engenharia de software. E ele foi para o Canadá. Ficou lá um tempo no Canadá, e aí a empresa abriu uma vaga para trabalhar no Rio Grande do Sul. Precisava de alguém que falasse inglês e alguém que soubesse muito, muito bem português. E quem foi chamado para ir para o Rio Grande do Sul? Amaro. E Amaro hoje trabalha no Rio Grande do Sul, ele é gerente de uma linha de programadores, né? E tudo isso ela adquiriu pelo curso da BIU. Esse conhecimento, né? Além, lógico, que ele... E aí, lembrei muito da ideia do presidente Tenório, né? Que ele trabalhava no tempo e ainda assim estudava, porque é puxado, eu não vou mentir, é puxado, muito puxado estudar na BIU. Nós temos provas todas as semanas nós temos provas, né? Mas agrega muito valor. Pra vocês terem ideia, a BIU, no lado oeste, salvo engano, era a 3ª melhor universidade dos Estados Unidos, né? Ela não é tão boa porque ela tem uma rigorosa conduta moral, e aí muitas pessoas não gostam, e porque os princípios que nós vivemos no Evangelho, seja membro da igreja ou não, se vive também dentro da BIU Idaho. Existe um código de conduta moral. E um dos pontos é a quantidade de pessoas que existe dentro da universidade para classificar ela como top de linha. Então, o BIU tem tudo muito bom, mas quando chega no número de pessoas que vai concorrer com outras, como Harvard, com outras universidades top de linha, ela não tem tanto, porque a conduta moral dela é muito rígida, né? É a conduta moral do Evangelho, não é que seja rígida, é do Evangelho. Então, tem muitas coisas lá que não são permitidas. E aí, muita gente que não é da igreja não consegue concluir o curso. Mas, fora isso, ainda assim mesmo, ela é a 3ª melhor universidade particular que existe nos Estados Unidos, né? Principalmente na área de tecnologia. Então, isso é um dado público, viu? Do Estado, não é um dado da igreja, não. É um dado público lá, se você procurar Universidade dos Estados Unidos, ranqueados, está lá. Nos Estados Unidos vai estar lá. BIU Idaho vai estar lá, na área de tecnologia. Então, é muito, muito interessante essa ferramenta que o Evangelho, que o Senhor nos proporciona, para que possamos mudar literalmente nossa vida, né? Tudo tem um preço, e temos que pagar esse preço, mas com certeza é muito benéfico, né? E é uma oportunidade para todos. Você não sabe inglês, faz Inglês Connect, né? Mas todos nós, hoje, temos a oportunidade de estudar numa universidade muito de ponta, com um custo muito, muito abaixo do que é do mercado. Show. Muito bem, Bispo Vasconcelos. Temos 4 minutinhos, estamos chegando ao fim da nossa live, já está no fim, né, da nossa live. Eu só gostaria de fazer uma última pergunta. Vocês têm algo a comentar, falar para finalizarmos? A acrescentar? Acreditem que vocês podem, que vocês são capazes. Acreditem que vocês merecem, porque muitas vezes as suas próprias crenças te derrubam. Acredite, você pode, você consegue, você merece,
O exemplo que o presidente Góes deu aqui é muito simples. 3 palavrinhas por dia, no final de um ano, já pensou? São 900 palavras. Nem isso tu precisa para falar inglês. Com 500 palavras você assiste um filme em inglês todinho, de longa-metragem. Já foi dito isso. Então, acredite que você pode, acredite que você é capaz, acredite que você merece. O meu co-cunhado virou para mim e falou o seguinte, se eu já tinha tentado a Universidade de Brigham Young alguma vez, presencial, né? Eu falei para ele que não. Mas por que a pergunta? Ele, porque eu tentei 5 vezes. Na quinta eu entrei. E no final do curso, eu fiquei em primeiro lugar entre os estrangeiros. Ele deixa o quartel, ele era um major do quartel do Exército, todo mundo achou que ele era um maluco, só que quando ele sai da universidade para trabalhar na área de finanças, e ele trabalhou no Citibank, nos Estados Unidos, em Nova York, o Banco Safra fez uma proposta para ele de green card e ser vice-presidente do Banco Safra nos Estados Unidos, e ele foi para Miami, e depois disso ele conseguiu o seu próprio negócio, de ser gestor de grandes fortunas ao redor do mundo. Muito bem sucedido, mas porque ele tomou a decisão de ir lá para a Universidade Brigham Young. Eu poderia falar muitos exemplos aqui do inglês, a diferença do inglês, como foi a história de Barão de Mauá. Nós estamos sem tempo, então a mensagem final é: acredite que você também pode mudar a sua história. Muito obrigado. Vou compartilhar com vocês uma coisa que eu só compartilhar, viu, nessa linha aí que o presidente Prado abordou aí, sobre acreditar. Só compartilhar algo que eu defendo muito, porque eu acho que todo mundo tem sonhos, cara. E sonho é uma coisa que mantém a vida da gente viva. Então, tem uma canção que eu gosto muito do Clube da Esquina, quando diz assim: porque se chamava homem, também se chamava sonho, e sonhos não envelhecem. Então, não deixe de sonhar e de procurar todas as ferramentas e coisas que vão fazer com que aquele sonho se torne uma realidade. Não ficar apenas sonhando, mas construir esse sonho no seu dia a dia. Quem quiser ouvir mais sobre essas coisas, eu tenho lá o perfil lá, cristiano.jornal, @cristiano.jornal, que eu vou compartilhando essas coisas lá. Muito obrigado pelo convite, um prazer e uma honra enorme estar com o Tom, presidente Prado, presidente Tenório, bispo Flávio, presidente Góes. Honra maravilhosa. Muito obrigado. Vamos fazer desse grupo aí tão bom nessa manhã. Aqui no meio de novo, né? Você viu? Não sou mais bonito, nem o mais... Você no meio aqui, ó. Mas eu queria também agradecer a oportunidade. É sempre um prazer. Estou aqui entre amigos, né? Muito mais do que conhecidos, enfim, literalmente amigos. E é um prazer poder compartilhar e aprender, na verdade, né? Eu diria que lembrar, né, as palavras do Sir Lewis, eu acho que é esse o nome dele, quando ele fala que a educação é um investimento com retorno garantido. Então, invista em você mesmo. Esse é o principal investimento que você pode fazer. Mas lembre-se, né, das palavras ali que o presidente Prado disse, né? Lembre-se que você é um filho especial do Pai Celestial, uma filha especial do Pai Celestial. Você vê este mundo capacitado, né? Você veio com este mundo para crescer, para progredir. Então, você só precisa buscar, né? Nas palavras de Neves, só precisa ir e cumprir, que o Senhor já preparou o caminho. Então, acredite nisso. Não importa o desafio que você está passando hoje, não importa, vamos dizer assim, se você acha que está numa escuridão, num lugar tão profundo, nós acho que testificamos a você que a luz de Cristo ele pode chegar até você. Então, acredite, vá lá e faça a diferença. Saia da zona de conforto, porque você é um filho, uma filha especial do Pai Celestial, e ele vai ajudar você a crescer e progredir. Basta você buscar, sair e realmente buscar mais conhecimento, quer seja espiritual, nas Santas Escrituras, nas palavras dos profetas, com as muitas ferramentas que nós temos, quer seja nas coisas temporais, a qual nós chamamos de temporais, né? Emprego, estudo, enfim, busque, faça a diferença, porque o Senhor já preparou o caminho para que você tenha sucesso. E, novamente, muito obrigado. Se os homens vierem a mim, eu vou mostrar a sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens para que eles sejam humildes. E a minha graça, diz Cristo, basta a todos que se humilharem. A graça é o poder capacitador da expiação de Jesus Cristo.
E se eles se humilharem, buscarem, for lá trabalhar, orar, arregaçar as mangas, então eu vou fazer com que as coisas fracas se tornem fortes. Com o poder capacitador da expiação de Jesus Cristo, a gente pode fazer qualquer coisa. Andar sobre as águas com Cristo e fazer o que a gente não consegue fazer por nós mesmos. Então, precisamos rogar esse poder, o poder capacitador da expiação em nossa vida. Obrigado. Obrigado por tudo aí, suas palavras, meus amigos. Eu amo todos vocês sabem disso. Agradecido também a todos, 12:02, e aqueles que perderam vão desfrutar dos testemunhos prestados, das palavras, das sábias palavras que vocês deixaram esta manhã, né? Muitos e muitos elogios, mas é por isso que o tema foi Super Live, porque nós temos super pessoas, né? Me ajude. Para finalizar, uma frase do presidente Governor Ben Hinckley, quando ele falou que a educação é a chave da oportunidade. A BYU, né, usa muito isso, a BYU Pathway Worldwide usa muito isso. Então, BYU está no Brasil. Agradeço a todos vocês e um forte abraço para todos que estão nos assistindo e vocês, vice-presidentes. Até mais. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, meus amigos.